já chamar a Nájila Fernandes para trazer um outro assunto aqui de Teresina. Olha, o Piauí, em 2024, vai ter 11 municípios com um candidato a prefeito apenas. É o 6º estado do país com mais candidaturas únicas a prefeito. Mas como é que acontece o pleito nessas situações? Então, Nájila Fernandes, conta pra gente e tenta explicar, trazer essas explicações aqui para o eleitor. Bom dia! Oi, Aline, bom dia novamente para você e para todo mundo que acompanha o Notícia da Manhã. Essa informação certamente desperta a curiosidade, essa curiosidade de como serão então as eleições em uma cidade onde tem apenas um candidato, não é? Ele não tem concorrente no caso, ele é único, Aline. Já já a gente vai tentar entender, mas de acordo com o estudo, esse levantamento da Confederação Nacional dos Municípios, a média populacional dessas cidades que contam apenas com um candidato, com candidatura única para prefeito, a média populacional é de menos de 7 mil habitantes, cerca de 6.700 habitantes. E aqui no Piauí a gente tem 11 cidades, inclusive eu fiz uma pesquisa aqui rapidinho em relação à população de alguns municípios aqui do Piauí que estão nessa lista de 11 cidades com candidaturas únicas. Aline, Antônio Almeida é um dos municípios, tem 3.119 habitantes. De fato, corresponde aí ao que traz esse destaque do estudo da Confederação Nacional dos Municípios. Mas para responder a sua pergunta e outras também, eu vou conversar agora com o juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, José Maria de Araújo Costa. Muito bom dia para o senhor, muito obrigado por atender a nossa equipe. Bom, a primeira pergunta é essa: como é que funcionam as eleições em uma cidade, em um município que tem apenas um candidato a prefeito? Bom dia Aline, bom dia a todos. Bom, o processo eleitoral, independentemente da população do município, ele tem que seguir as mesmas regras de um município que tem concorrentes, por exemplo. Mesmo tendo um candidato apenas, é importante destacar que aquele candidato tem que reunir todas as condições de elegibilidade e não possuir nenhuma inelegibilidade. O fato de não se apresentar em um município concorrentes àquele pleito eleitoral, apenas um candidato, seja o prefeito que está no mandato, seja alguém que ele está apoiando, e outros cidadãos não se disponham a participar, mas a Justiça Eleitoral acompanha o processo de escolha do candidato desde a convenção, tem que ocorrer normalmente, ele tem que reunir todas essas condições de elegibilidade, depois registrar a candidatura normalmente e obedecer à legislação eleitoral no que diz respeito à propaganda eleitoral, enfim. O processo é igual aos demais municípios que tenham concorrentes. Apenas para esse determinado candidato, a vida dele vai ser mais fácil, porque ele não vai precisar, junto ao eleitorado, fazer um esforço maior para ser eleito. Nesse caso, quantos votos são necessários para que ele seja eleito? Isso, nós temos até uma lenda urbana que diz que vamos anular os votos, porque se anular mais da metade dos votos, tem que ter novas eleições. Isso aí, na verdade, é uma desinformação. No Brasil funciona o sistema majoritário simples para esses municípios até 200 mil eleitores, ou seja, a eleição é resolvida por quem tem a maioria dos votos válidos, e nos municípios acima de 200 mil eleitores é o sistema majoritário de 2 turnos, que não é o caso desses municípios que se apresenta apenas um candidato. Então, as pessoas estão confundindo com o artigo 224 do Código Eleitoral, que estabelece que aqueles candidatos que têm os votos anulados por algum motivo, corrupção, fraude, depois de eleito ele tem os votos anulados, esses votos, se eles ultrapassarem mais da metade dos votos válidos, vai precisar fazer uma eleição suplementar. Mas esses votos são os votos anulados, não se confunde com voto nulo ou branco, que são votos inválidos. Vai valer, no caso de um candidato apenas, os votos que aquele candidato obtiver, ou seja, qualquer percentual que ele obtiver
de votos válidos vai ser computado e vai referendar a eleição dele. Então, não existe essa possibilidade de anular o voto, porque 90% da população, por exemplo, anulou o voto. Os 10% de votos válidos vai eleger aquele determinado candidato. Ou seja, ele só precisa de um voto e do voto dele já é o suficiente para ele ser eleito. Em tese, sim. Se 99,9% dos eleitores anularem, votarem em branco ou anularem o voto, que eu repito, anular o voto é quando o eleitor disca na urna eletrônica um número inválido, um número que não é o número dos candidatos concorrentes, ou ele clica na tela em branco que tem na urna eletrônica. Esses votos aí são votos inválidos e não tem nenhuma força no processo eleitoral. É certo. O juiz do Tribunal Regional Eleitoral, José Maria de Araújo Costa, muito obrigada pelas informações, explicando aqui, Aline, matando a curiosidade de muita gente com essa informação em relação aos municípios, especificamente aqui do Piauí. São 11 que têm apenas uma candidatura para prefeito. E só lembrando rapidinho, Aline, hoje, a partir das 3 da tarde, o TRE também faz o lançamento do Disque Eleições, que é uma ferramenta, inclusive, já conhecida, onde os eleitores, partidos, candidatos podem tirar dúvidas, esclarecer qualquer informação relacionada ao pleito eleitoral deste ano. Aline.